Não sei se terão base para tanto, mas o Fluminense claramente revoltado não pela decisão, e sim pela forma como a decisão foi tomada. E esse assunto está repercutindo também em São Paulo. Nós vamos agora à Academia de Futebol, onde treina o Palmeiras, ouvir o presidente do clube, Paulo Nobre, falando também sobre esse assunto. Estamos aqui hoje para nos manifestar sobre o que chegou a um ponto do inaceitável. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro pode manchar a história do campeonato e pode colocar a credibilidade de todos os clubes, da seriedade que nós temos no nosso dia a dia, para um resultado que um campeonato começa a ser decidido fora de campo. Senhores, tivemos ontem no Rio de Janeiro o trio de arbitragem mais experiente do Brasil, sem dúvida nenhuma. Os 3 foram para a Copa, se não me engano já foram até para 2 Copas. Quer dizer, não dava para ter arbitragem mais experiente do que tivemos ontem. Só que os árbitros são seres humanos. E todo ser humano é sujeito à pressão. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje. Não é possível mais aceitar esse nível de pressão que estão querendo fazer no Campeonato Brasileiro. Futebol se joga dentro de campo. O Palmeiras foi considerado o grande campeão do século XX por jogar futebol dentro de campo. Palmeiras é o único clube no Brasil que tem 12 conquistas nacionais por jogar futebol dentro de campo. O Palmeiras, em 2002, caiu para a segunda divisão e foi o primeiro clube grande a voltar dentro de campo. Ontem, um árbitro do calibre do trio que estava apitando o jogo, simplesmente o Bandeira anula um gol, e aqui não está em discussão se foi impedimento ou não. É claro que foi impedimento. Mas o Bandeira anula, o árbitro vai falar com o juiz. É uma conversa que normalmente dura o quê? 30 segundos? E ele valida o gol, por ter chegado à conclusão que o Bandeira disse que o jogador que fez o gol não estava impedido. Senhores, demoraram 13 minutos numa verdadeira reunião de condomínio dentro de campo. 50, 60 pessoas circundando o árbitro, pressionando, xingando, falando. Tiveram que policiais fazerem uma roda para que os árbitros pudessem conversar. Aí vem o quarto árbitro e vem o delegado da partida. E 13 minutos depois se anula o gol? É brincadeira isso? O Palmeiras não vai admitir esse tipo de pressão. Futebol tem que ser jogado dentro de campo. E seja campeão quem jogar melhor. Estamos aqui, dezenas de pessoas, há 3 anos e meio, trabalhando muito sério para fazer do Palmeiras um time competitivo. E não vamos admitir esse tipo de coisa. Infelizmente, estão usando 2 pesos e 2 medidas. Os senhores que tanto acompanham o futebol, nas primeiras 10 rodadas do campeonato, o Palmeiras foi prejudicado em pelo menos 6 ou 7. Faz parte. Não tem arbitragem que entra mal intencionada. Existem erros de arbitragem que acontecem contra todo mundo. Nós não estamos em futebol americano, nós não estamos em beisebol, nós não estamos em tênis ou em vôlei, que tem recursos externos que auxiliam o esporte. Isso não é uma crítica. O futebol é assim, feito de erros e acertos. Nós estamos no futebol que é organizado pela FIFA, e a FIFA proíbe auxílio externo. E ontem foi claro que houve auxílio externo. Estão infringindo a regra. Eu quero saber, o STJD vai se pronunciar a respeito disso? A pressão que foi feita em cima do América, por ter vendido um jogo para uma praça onde tinha mais palmeirenses. O América tem o direito de fazer isso.
E se esquecem o quê? Que o Santos também vendeu o seu jogo contra o Flamengo numa praça onde só tinha flamenguista? O Santos tinha o direito de fazer isso. Estão querendo entrar o quê? Na ingerência dos clubes agora? Ou então se proíbe de se fazer isso para todo mundo. Mesma regra para todo mundo. No jogo entre Palmeiras e Flamengo, ou entre Flamengo e Palmeiras, o mando de quem era? Era do Flamengo. O Palmeiras não pediu carga de ingresso porque o Palmeiras não pede carga de ingresso desde 2013. Aí, pela incompetência do Flamengo em organizar o espetáculo, sabendo que tem duas torcidas gigantes e violentas, não se previne, sai uma briga e o Palmeiras é mais penalizado que o Flamengo. Aí no jogo da volta, pasmem os senhores, o Flamengo manda um ofício falando que como ele não pediu carga de ingresso, e como o mando era do Palmeiras, a responsabilidade sobre qualquer coisa que acontecesse no Allianz Parque naquele jogo era de responsabilidade do Palmeiras. Aí, a diretoria do Flamengo bate boca com a torcida do Palmeiras e o Palmeiras é penalizado de novo. Os senhores têm ideia como nós somos tratados pelas torcidas adversárias quando nós acompanhamos o Palmeiras? Nós somos super bem tratados pelas diretorias, super bem tratados, sem exceção. Agora, sem exceção, nós somos muito hostilizados pela torcida adversária. Faz parte, senhores. Ontem saiu uma briga dentro de campo entre dois torcedores, que era talvez para fazer alguma promoção e etc. Gostaria de saber, o STJD vai se manifestar sobre essa briga? O Flamengo jogando aqui em São Paulo, no Pacaembu, teve briga da sua torcida. Mas eu não ouvi ninguém falar em punição, ou ouvi falar sequer sobre a briga que houve. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer.